família! Bem-vindos ao canal A Luz da Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar um pouco sobre um menino muito corajoso. Você é um menino corajoso, Mateus? Eu sou muito corajoso assim, não. Me fala uma coisa que você sente medo. De monstro. Monstro, misericórdia. A gente sabe que monstro não existe, né? Mas as crianças, por assistir desenhos, essas coisas, às vezes sente medo desses bichos, né, fictícios que existem. Então, nós vamos hoje falar sobre um menino muito corajoso chamado Davi. E Davi, a história dele se encontra aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 17. Vamos ler aqui do 37 ao 39, que nos diz assim: Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi de suas vestes, pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Nós vamos falar hoje de um menino que ele vivia cuidando de quê, Mateus? Ele vivia cuidando Das suas ovelhas. das ovelhinhas. De quem eram as ovelhas? Do Senhor. papai dele. As ovelhas do pai dele, né, de Jessé. Então um dia Jessé chamou Davi para ir até o acampamento onde se encontrava o povo de Deus, o povo de Israel. E aí, chegando lá, Davi viu que tinha um gigante. Ele estava afrontando o povo de Deus. De que forma? Chamando ele de covarde. Vocês são covardes, vocês têm medo de mim. Querem dizer que o povo de Deus eram pessoas que não tinham coragem. Então ele estava desafiando ali o povo de Deus. E Davi descobriu que ele passou 40 dias desafiando o povo de Deus. E sabe o que foi que Davi resolveu fazer, Mateus? Davi disse: Vocês não têm coragem de enfrentar esse filisteu? Então eu vou enfrentar esse filisteu. Então, todo mundo achou que Davi estava louco. Por quê? Davi era um menino. Ele não era uma criancinha pequena, mas ele era um menino. E aí ninguém via a possibilidade de Davi conseguir derrotar aquele gigante. Imagine uma criança lutando contra um gigante. É fácil, Mateus, com a criança lutar contra um gigante? Para mim, não. Não, né? Porque um gigante forte, no guerreiro, ele estava ali cheio de quê? Ele estava com espada, ele estava com escudo, ele estava com muitas coisas, né? Todas as armaduras que um guerreiro usa. E Davi não. Davi, um menino simples, pequeno, né? Comparado a ele, um menino que não tinha experiência com essas coisas. Mas ele, na hora que Davi viu ele afrontando o povo de Deus, ele não deixou barato. Ele disse assim, ó, que ele ia enfrentar, que o exército do Deus vivo, né? Ele tinha com quem contar, que era ele. E ele ia enfrentar com a força de Deus aquele gigante. Então o rei Saul quis dar a ele a armadura. O rei Saul quis dar armadura para ele. Então ele estava ali vestindo, calçando aquelas botas de ferro, aquelas couraças também, tudo pesado, né? Para ele era muito pesado, porque ele era um menino. E aquilo ali era já para um homem, né? Um homem de estatura maior. Então ele não conseguia nem andar com aquelas ferramentas todas, com aquelas armaduras todas ali. E ele pediu que tirasse. Ele não queria, porque nem andar ele não estava conseguindo. Então, ele não quis nada das armaduras de Saul. Então, ele foi indo, descendo ali pelo riozinho, ele apanhou 5 pedrinhas. 5 pedrinhas e foi até Golias.
E quando Golias viu ele, ele riu, ele chacoteou da cara de Davi por ver o menino pequeno. O povo de Israel, no pensamento dele, né? Só de mandar um guerreiro deles mesmo, um guerreiro assim, um guerreiro já acostumado a lutar nas batalhas, mandou um menino. Só que esse menino não era apenas um menino. Esse menino era um menino que tinha uma confiança plena no Senhor. Então ele já foi para aquela batalha sabendo o resultado dela, né? Qual era o resultado dela? Vamos seguir adiante a contagem da história. Então, Davi se dirigiu até Golias e ali, quando ele chegou, então ele disse, né, que naquele dia ele ia matar Golias e ele ia ver que o exército do Deus vivo tinha uma pessoa confiada por Deus e que temia a Deus, que iria fazer aquilo. Todos eles tinham medo, mas Davi não, porque Davi era diferente com Davi. Davi ele tinha total fé em Deus. E aí ele foi para cima do gigante com as pedrinhas. Ele pegou uma pedrinha e aí ele girou essa pedrinha, jogou, ele bateu na testa do gigante e o gigante caiu ali estendido no chão. Ele caiu e depois que o gigante caiu, como o Mateus está mostrando aqui, né, na imagenzinha do desenho, quando o gigante caiu, ele foi lá, correu, pegou a espada do gigante e cortou a cabeça do gigante. Então ele mostrou ali que Deus é Deus, não há quem possa com o Senhor. E os filisteus, quando viram aquilo, fugiram correndo com medo, porque presenciaram, porque viram a grandeza de Deus. Então ele passou 40 dias desafiando o exército do Deus vivo. E chegou o dia que ele teve que ver provar da força do Senhor, para ele saber que o Senhor ele existe e que ele está com seus filhos a todo tempo, para fazer os seus filhos vencer as batalhas que assim surgem nas nossas vidas. Hoje em dia, nós não encontramos gigantes pelas ruas. Nós encontramos, Mateus, gigantes pelas ruas? Não. Mas nós temos na nossa vida problemas. Todo mundo tem uma luta ou outra, um problema ou outro. Mas a gente sabe que com Deus, né, com a confiança em Deus, nós conseguimos passar e vencer essas batalhas da vida, essas lutas, que muitas vezes a gente olha e parece ser gigantesca, mas aí a gente vê que gigante não. Elas não são gigantes, são muito pequenininhas perante o nosso Deus. Não há luta maior do que Deus. Não há problema maior do que Deus. Só basta a gente confiar nele, porque ele não nos abandona. Ele está cada dia nos protegendo. Ele protegeu o povo de Israel naquele dia, né? Livrando o povo de Israel das mãos dos filisteus, porque se eles perdessem a batalha, eles seriam escravos dos filisteus, iriam servir aos filisteus. Mas o Senhor jamais iria deixar seu povo perder a batalha. Assim como ele não deixou o seu povo perder a batalha naquela época, assim ele continua nos dias de hoje, fazendo o seu povo sair mais que vencedores de qualquer situação difícil que a pessoa se encontre. Então, não importa o problema que você está passando, não importa o medo que você esteja sentindo, nada disso, nada dessas adversidades é maior do que Deus. Com Deus nós podemos tudo, com Deus podemos todas as coisas. E agora nós vamos orar com o nosso irmãozinho Mateus. Vamos orar? Não, eu não vou. Vamos ao louvor. Então vamos cantar primeiro e depois nós vamos louvar. Vamos louvar. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Eu já conheço a verdadeira paz, só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que
só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Posso pisar numa cova e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, oh aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação. Com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, oh aleluia, 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 aleluia. Então, crianças, papais, mamães, titias, tios, vovós, vovôs, Cristo é a rocha da nossa salvação. E Ele é o nosso protetor, é o nosso socorro, bem presente em todos os momentos da nossa vida. Queremos pedir a vocês que se inscrevam No canal, deixe seu like, compartilhe também, comente. fique à vontade, né? Nos ajude a estar a cada dia mais passando um pouco, né, da palavra de Deus, evangelizando um pouco, como nós podemos, né, falar aqui um pouco sobre a palavra de Deus para vocês. Que Deus abençoe a cada um, em nome do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo. Deus abençoe. Tchauzinho. Amém. Tchau. Beijo. Beijo.